O grupo de líderes empresariais realiza entre os dias 6 e 8 de agosto, em Mumbai, a conferência LEAD Brasil-Índia. Para falar mais sobre este evento, recebemos o ex-governador, fundador e co-presidente do Conselho do LEAD, João Dória, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Um grande prazer estar aqui mais uma vez com você. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Jovem Pan. Governador, diante do cenário de tensão comercial, dos Estados Unidos, onde o assunto de Donald Trump certamente deve pautar o LEAD, o que mais está na pauta, o que mais deve ser discutido nesta semana, e se o senhor vê de fato a Índia como um potencial país ou alternativa viável para ampliar investimentos e parcerias com o Brasil? Soraya, essa iniciativa do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, juntamente com a Câmara do Comércio Brasil-Índia, ela é estratégica e, neste momento, assume um papel ainda maior com as restrições alfandegárias determinadas pelo governo americano para uma série de produtos e bens manufaturados e também de produtos do agronegócio brasileiro para os Estados Unidos. A Índia é um país com 1,5 bilhão de habitantes, dos quais 950 milhões em condições de consumo, e um país com vontade, com desejo, Soraya, de ampliar negociações com o Brasil. O LEAD, no ano passado, em maio de 2024, abriu o seu escritório em Mumbai, na Índia, o seu 23º escritório internacional. E, ao longo deste período, trabalhou para a realização deste grande fórum que começa nesta quarta-feira em Mumbai, na Índia. Mumbai está para a Índia como São Paulo está para o Brasil. É a capital econômica, financeira, industrial da Índia. Estamos levando uma comitiva de 42 empresários brasileiros, também algumas autoridades do setor executivo e do legislativo, para este amplo debate com empresários indianos. Há uma expectativa, Soraya, especificamente em algumas áreas estratégicas de intercâmbio. Começa com o agronegócio, com proteína animal, principalmente frango e carne de porco, mas também com frutas e açúcar, e também a soja. No âmbito da tecnologia e inovação, o intercâmbio será ainda maior. A Índia é um país extremamente avançado, Soraya, em tecnologia, inovação, inteligência artificial, data centers. Este será um dos temas, eu diria, pilares do nosso encontro. Também teremos a indústria farmacêutica. A Índia evoluiu muito nos últimos 20 anos na sua indústria farmacêutica e é o maior fornecedor de insumos farmacêuticos para o Brasil e para boa parte do mundo. E para completar, sustentabilidade e transição energética. Esses serão os temas pilares deste encontro que o LEAD realiza agora dias 7 e 8 deste mês em Mumbai, na Índia. Governador, a gente vive um novo momento, uma nova ordem econômica a partir da posse do Donald Trump, com relações mais bilaterais do que propriamente mais amplas, Até porque ele taxa determinados países com um valor e vai distribuindo essas taxações país a país. A Índia é uma ótima alternativa para a gente nesse momento, sem, claro, deixar de lado o parceiro que é Estados Unidos, ou seja, é uma espécie de ampliação daquilo que a gente possa trazer para a nossa economia. Como é que o senhor vê esse momento atual da economia global a partir de Trump, governador? Bem colocado, Nonato, é exatamente o que você enunciou. O Brasil precisa abrir novos campos de parceiros comerciais mundialmente, sem abandonar os tradicionais. A China, por exemplo, que é o principal parceiro comercial do Brasil, nós podemos ampliar as exportações e as negociações bilaterais com a China. Não devemos abandonar, como você mencionou, a negociação e o entendimento com os Estados Unidos da América, ainda que, diante de uma injustiça, seja, concordo, difícil você manter um diálogo produtivo, mas temos que insistir neste diálogo com o governo americano e abrir novas frentes para as exportações brasileiras. A Índia é um continente, um país espetacularmente grande e um crescimento expressivo. Nonato, a Índia teve o maior crescimento de PIB em 2024 do mundo, cresceu mais do que a China. Há expectativa de que a Índia crescerá este ano novamente
mais do que a China, ou seja, o país líder em crescimento de PIB no mundo, com 950 milhões de pessoas em condições de consumo, embora tenha 1,5 bilhão de habitantes. E um país fraterno no trato com o Brasil. Eles gostam do Brasil. Isso também melhora a oportunidade da negociação e do entendimento. Por isso, este grupo de empresários brasileiros que está seguindo hoje à noite para a Índia terá uma receptividade muito boa dos empresários indianos. E esta e outras opções, Donato, voltando à sua boa colocação inicial, são substancialmente importantes para o Brasil. Um novo contato, uma nova plataforma com a União Europeia, com a África. Fizemos recentemente, vocês até aqui reproduziram muito bem, um encontro no norte da África, no Marrocos, com países do norte da África, também ampliando as negociações com o Brasil nos setores que eu já mencionei, e eu queria acrescentar também, Nonato, o setor de mineração e mais o setor de aviação comercial e aviação bélica, através da Embraer, que estará representada também agora na Índia, assim como a Vale estará representada também neste nosso encontro, com a bilateralidade na área do minério de ferro e de terras raras. O Brasil precisa abrir mais opções em suas negociações econômicas multilaterais. E é o que o LIDE tem procurado contribuir, ajudando o país e sempre fazendo isso, Nonato, ao lado do Itamaraty, ao lado da diplomacia brasileira. Governador, o senhor acredita que essa conferência possa trazer algum tipo de parceria concreta, de fato, dessa aproximação do Brasil com a Índia? E aproveitando a nossa conversa, eu gostaria de uma análise sua, a respeito dessa ofensiva de Donald Trump, se, na sua avaliação, foi uma surpresa diplomática. Começando pelo final. Surpresa não foi. Os que conhecem Donald Trump e o seu perfil e aquilo que já aconteceu durante a sua campanha, a eleição presidencial americana, já era esperado que haveria uma reação em relação ao governo brasileiro, que se posicionou em outra direção, na direção do Partido Democrata. Circunstâncias determinaram a vitória expressiva. Oscilação, na fala com o governador, a gente vai tentar retomar o contato daqui a pouquinho, mas ele dizendo que não é uma surpresa a partir do momento em que você conhece um pouco da linha do Donald Trump, que está no seu segundo mandato. Já recuperamos? Agora sim, governador, pode concluir. O senhor dizer que não é uma surpresa. Quando a gente teve uma pequena interrupção, estava difícil de entender. Agora me escutam e me acompanham. Sim, perfeito. Obrigado, Nonato. Sim, porque o governo Lula assumiu uma posição em defesa da candidatura democrata contra a candidatura do presidente Trump. Era natural que, diante da posse de um candidato que não teve o apoio do governo brasileiro, que este candidato, Donald Trump, tivesse uma posição já, eu diria, mais distante, mais fria em relação ao Brasil. E veio depois um fato político que eu considero um erro, um equívoco do governo americano, mas eu não estou aqui para fazer julgamento de governos do exterior, de colocar um vetor político diante daquilo que deveria ser apenas uma tratativa técnica com o Brasil. O que nós precisamos agora, Renato, é buscar novas alternativas, sem abrir mão do diálogo com o governo americano, seguir nesse diálogo, seja através da diplomacia brasileira, seja principalmente na relação direta entre empresários brasileiros e empresários americanos, buscar novas alternativas em mercados que podem repor esta diferença daquilo que o Brasil deixa de exportar aos Estados Unidos da América, dado o fato de que os produtos que ainda se mantêm com uma taxação de 50% tornam-se proibitivos no processo de exportação. Mas há vários outros mercados, repito, a Índia é um exemplo disso, para onde estamos indo agora nessa semana, a África, a retomada dos entendimentos comerciais de maneira mais robusta com a Europa, com a União Europeia, o Médio Oriente, o Middle East é vibrante nas opções de importação de produtos manufaturados e também das commodities
brasileiras. E para não deixar sem resposta a primeira etapa da sua pergunta, na Índia especificamente, nós temos amplas perspectivas de aumentar substancialmente a exportação de açúcar, a exportação de frutas, a exportação de grãos, as negociações com a Embraer, seja na aviação comercial, seja na aviação bélica, e também com a Vale, que já mantém uma relação intensa e pode ampliar na exportação de minérios de terras raras e também do minério de ferro para a Índia, dada a sua expansão econômica e a necessidade na construção civil destes materiais que a Vale explora e exporta com grande envergadura. Perfeito. Conversamos então com o ex-governador de São Paulo, também fundador e co-presidente do LIDE, João Dória, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista, a participação aqui conosco. Um bom dia para o senhor. Soraya, a você, Nonato, aos ouvintes, internautas da Jovem Pan, um bom dia, um dia frio aqui em São Paulo. Nós estamos partindo para a Índia com a temperatura prevista em 34 graus. Olha a diferença térmica que nós vamos enfrentar aqui. Mas a todos que aqui com frio, desejo a todos uma boa semana, em especial a você, Soraya, a você, Nonato, também, e aos nossos ouvintes e internautas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada mais uma vez.